então, nós estaremos começando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou pedir, então, para a Valquíria estar lendo o capítulo 1 para nós, hein? Amém. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que têm todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus e a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para ser de irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo e eu de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, meus queridos. Eu estou voltando agora, depois de alguns meses, né, que eu estava ausente dos estudos, e eu só queria, antes da gente começar, destacar uma primeira coisa que eu sempre tenho falado, né? Nosso foco é sempre cristocêntrico, nosso foco é com as Sagradas Escrituras. Eu sempre encorajo os irmãos a analisarem cada versículo exposto de uma forma bem zelosa, de forma que nós iremos ver alguns dos problemas aqui de Coríntios, que era justamente a confiança no homem, né? Ou a confiança na eloquência do homem, na retórica, na boa retórica, e todas essas divisões que tinham ali. Nós devemos começar essa carta já com isso em mente. O nosso foco é Cristo. Nós devemos focar em Cristo.
tudo que o Fábio está falando aqui deve ser analisado, e a nossa confiança não deve estar em homens, mas sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de destacar isso, irmão, para que nós possamos sempre seguir nessa linha cristocêntrica, confiando apenas no nosso bom Senhor. Então, eu gostaria de começar aqui, primeiramente, com uma pequena introdução sobre a fundação da Igreja de Corinto. Eu gostaria de pedir para a Valquíria também estar lendo ali capítulo 18 de Atos, do versículo 1 ao versículo 18, para a gente entender ali como que foi fundado ali a Igreja de Corinto, tá? Então, Valquíria vai ler para a gente, então, Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 18. Eu vou explicar depois um pouquinho ali da carta e vou entrar já depois verso a verso expondo os textos bíblicos, amém? Amém. Atos 18, do 1 ao 18, diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviam, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter dado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Amém, irmãos. Então, aqui nós vemos o contexto aqui, o início da história de Paulo em Corinto, né, que a princípio, como ele fazia, ele sempre ia nas sinagogas, pregava para os judeus, e a princípio aqui nós vemos que eles receberam Paulo. E Paulo começou a pregar para eles, e até depois eles se revoltaram, porque alguns dos judeus ali estavam blasfemando o nome de Cristo, e Paulo falou: então, vou sair daqui, estou indo para os gentios, né? Teve toda essa confusão aqui, que eles queriam entregar aqui Paulo, né, a Galho, né, o procônsul aqui, e aí esse foi o início, então, do primeiro contato que Paulo teve com os coríntios, e aqui a fundação, né, da igreja de Corinto. Logo a seguir, depois, algum tempo depois, nós vemos que Paulo escreve essa carta, né, e nós vemos que essa carta, ele teve notícias, né, recebeu notícias, que nós vemos no capítulo 16, que uma comitiva veio ter com Paulo com uma carta, né? Obviamente, essa carta, nós não temos essa carta. Nós não sabemos, né, essa carta, mas nós podemos acompanhar e entender um pouquinho do que era essa carta, conforme Paulo vai tratando os assuntos, né? Então, conforme a gente vê a carta de Coríntios,
Paulo respondendo essa carta. E pelas respostas do apóstolo Paulo, a gente consegue compreender, né, o que era essa carta, né? Então, aí Paulo responde, né, respondendo uma carta que ele escreveu, a primeira epístola, né, aos Coríntios, né? Aqui algo interessante para termos em mente. Paulo, né, respondendo nessa carta, apontando para muitas coisas que estavam ali acontecendo, né? Então, eu quero destacar aqui algumas coisas, né, da carta que Paulo trata. Se nós olharmos do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vemos que Paulo está tratando ali das divisões. Então, Paulo começa aqui a carta, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, é bem longo aqui. Ele trata dessas divisões com ele, que estavam acontecendo ali no meio deles. Então, ali depois nós vemos, a partir do capítulo 5, Paulo começa a tratar de outros assuntos ali de imoralidade, litígios, né, incesto, entre outras coisas ali, né? Capítulo 7 em diante, nós vemos problemas relativos a casamento, conduta apropriada, fidelidade no matrimônio, a relação entre crente, descrente, julgo desigual, né? E nós vemos ali também, ele fala um pouco sobre virgens e casamento, né? Capítulo 8, ele trata ali um pouco sobre alimentos oferecidos ali a ídolos, um pouco sobre conhecimento, unidade, sobre pecado. Capítulo 9, nós vemos, Paulo fala sobre apóstolos, né? E direitos apostólicos, renúncia e direitos ali, a liberdade apostólica. Capítulo 10, ele fala ali de demonstrações, né? Ele faz a liberdade, a demonstrações ali contra a idolatria e liberdade de consciência. Versículo 11, ou melhor, capítulo 11 em diante, nós vemos até o capítulo 14, Paulo trata muito sobre a questão do culto. Então é bem interessante, se aplica bastante para os nossos dias também. Capítulo 15 também ele trata de um outro problema que estava tendo na igreja de Corinto, que era justamente alguns negando a ressurreição. Então o capítulo 15 é um capítulo fantástico, inclusive, né? E depois ali ele fala sobre a imortalidade, né? Sobre a vitória que teremos em Cristo Jesus. Capítulo 16 também é um capítulo muito interessante, que fala sobre questão de dinheiro, de como que é feito, como que era feito a questão do dinheiro na igreja. Então, são vários assuntos que nós iremos tratar. Hoje nós começamos aqui no capítulo 1, né, que Paulo começa com aqui a saudação aos Coríntios, e aí ele começa já a tratar dessas questões das divisões. Então, essas divisões aqui nós vamos ver, Paulo vai tratar delas do capítulo 1 até o capítulo 4. Falando um pouquinho aqui sobre a história de Corinto, né, essa cidade que tinha sido uma cidade destruída, né, e permaneceu ali também destruída por 100 anos. Ela foi destruída ali aproximadamente, historiadores dizem, 146 a.C., e ficou assim até 44 a.C. Ali ele reconstruiu, ele também, dois portos foram reconstruídos, dois portos importantes para a cidade, que era o porto de Lacaon e Sencreia ali, que eram dois portos principais, que fez, no caso, a cidade prosperar bastante e se tornar ali um importante centro comercial ali que atraía muita gente do mundo inteiro para aquela cidade, né? E, obviamente, também questão de língua, como era uma colônia romana, a língua oficial era o latim. Então, a língua oficial da Grécia ali, e Corinto, era o latim. No entanto, nós vemos que as pessoas simples, elas falavam o grego, né? A língua oficial era o latim, mas as pessoas simples, o grego simples ali, o cidadão de Corinto simples, eles falavam, né, no grego. Então, e notem bem que nós vemos já até a influência romana na cidade de Corinto, pelo que Paulo relata. Nós vemos os nomes, alguns dos nomes que Paulo relata, nomes romanos de pessoas romanas que moravam na cidade de Corinto. Notem aqui alguns dos nomes que Paulo fala: Tércio, Galho, Quarto, Priscila e Áquila, Tício, Justo, Crispo, Fortunato, e aqui, como a Valquíria acabou de ler também no capítulo 18 ali, o procônsul ali, Galho, né? Também, que o nome dele também é romano. Então nós vemos ali muitos cidadãos romanos que moravam ali na cidade de Corinto. Um ponto muito importante
desse contexto que nós vemos, desse povo, é que o contexto, é importante nós entendermos o contexto, porque fala muitas das coisas que Paulo está tratando. Muitas coisas que são decorrentes da cultura, coisas culturais que influenciavam eles ali, que nós iremos ver, né? Nós vemos Paulo estava exortando os irmãos ali, né? Sobre diversas coisas. Nós vemos que autores gregos e romanos, até mesmo antes do surgimento do cristianismo, eles se referiam à cidade de Corinto como a cidade da fornicação e da prostituição. Ela era conhecida por essa situação. Era uma cidade de prostituição e de fornicação. Irmãos, é muito interessante que em toda a Grécia, eles usavam um termo para se referir às pessoas da cidade de Corinto, né? O termo usado, que eles usavam, era korintiazestai, né? Que é em grego. Esse termo, literalmente, ele significa viver uma vida coríntia. Quando uma pessoa, ela falava assim, ó, você é um coríntio, em qualquer outra cidade da Grécia Antiga, você é um coríntio. Queria dizer que a pessoa era uma pessoa imoral, uma pessoa prostituta, uma pessoa sem princípios. Então, para você ver como que era conhecido a cidade de Corinto, como pessoas pervertidas, né? Pessoas totalmente pervertidas. Por isso que nós vamos ver bastante o apóstolo Paulo aqui tratarem com eles e exortar os coríntios aqui a fugirem da imoralidade. Isso justamente por causa da promiscuidade ali, que era grande na cidade, né? E nós vemos até escritos antigos, escritos de Estrabão, do ano de 146 a.C., que uma situação que narra ali 1000 prostitutas no templo de Afrodite. Isso é uma história real, né? Então nós vemos que esse contexto era muito forte ali na cidade de Corinto. Ali existiam vários deuses, né? Afrodite era a grande deusa ali que eles idolatravam, né? Tinha templo de Afrodite, né? Mas também, além de Afrodite, nós vemos ali também, eles também cultuavam Apolo, outros deuses gregos, Poseidon, Atenas, Hera, Hermes, né? Inclusive, eles tinham até deuses também egípcios, né? Nós vemos que eles tinham alguns deuses, né, egípcios também que eles adoravam, como Ísis, Sarapis, né, entre outras coisas ali, né? Outra religião também de referência que nós vemos, obviamente, né, que é muito citado e relatado na Bíblia, é o judaísmo, né? Então nós vemos que o judaísmo sempre se fazia presente ali no mundo antigo, e em Corinto não era diferente, né? Eles tinham, inclusive, até uma sinagoga, que nós vemos que é narrado aqui na cidade de Corinto. E nós vemos aqui que Paulo, a princípio, ele era convidado também ali para pregar, né, nessa sinagoga. E, obviamente, ali depois ele foi expulso, né, até eles arrastarem ele ali, né, para o tribunal de procônsul ali do Galho, né, como a Valquíria leu em Atos 18. Mas até então ele pregava ali, né, nessa sinagoga até ele ter sido expulso. Então nós vemos, irmãos, esse contexto ele é muito importante, né? Um contexto de Corinto, ali que eles eram muito pervertidos. Um outro contexto muito interessante, que vai fazer muito parte aqui do que o Paulo estava tratando com eles, é a paixão que eles tinham por filosofia e por retórica. Nós vemos ali as situações, se nós compararmos com a cultura brasileira, se nós formos em grandes centros, por exemplo, na cidade de São Paulo, é muito comum você, às vezes, ver um menino com uma bola de futebol fazendo graça, né, com a bola, acrobacias, tudo, e depois passando um chapeuzinho ali para as pessoas colocarem dinheiro. Em Corinto, a paixão deles equivale à paixão do futebol que o brasileiro tem. Lá, era comum você andar na cidade de Corinto e você ver as pessoas, os sofistas ali, né, fazendo grandes discursos de retórica, e aí depois as pessoas aplaudiam, eles passavam o chapeuzinho, as pessoas colocavam dinheiro. Então, uma grande paixão deles era a filosofia, a grande retórica, os grandes discursos, né, que eles adoravam essas coisas, fazia muito parte da cultura grega ali, né, a excelência da retórica, discursos e grandes discursos, né. E nós vemos aqui, continuando no versículo 1, o apóstolo Paulo, que diz que é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, né? Irmãos,
É interessante que nós vemos Paulo abordando ele e dando essa ênfase ao apostolado dele, né? Que é chamado para ser apóstolos. Eles sabiam que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, né? Eles sabiam que ele era um apóstolo. E por que ele faz essa ênfase? Aqui existe um contexto onde eles já estavam meio que contra Paulo, né? Nós vemos aqui que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, essas divisões falam muito do caráter do que estava acontecendo ali. Era uma certa rebelião também, quanto o apóstolo Paulo, que eles estavam fazendo ali, né? Então, aqui nós vemos já logo de início, Paulo faz questão de enfatizar aqui o seu apostolado, né? Para que ficasse claro, era muito importante Paulo dizer que ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Agora, para nós entendermos, o que é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Apóstolo, a palavra apóstolo, no grego aqui, ela quer dizer enviado. Que aqui, ela quer dizer, no sentido restrito, os que viram e receberam do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, a comissão apostólica. Nesse sentido, irmãos, apóstolos só existem os 12 e o apóstolo Paulo. Não existem outros. Claro que, se nós olharmos no sentido enviado, outros poderiam ser enviados. Então, o Timóteo poderia ser enviado, eu posso ser um enviado, no sentido da palavra de você ser enviado por Deus para pregar o evangelho. Mas apóstolos, com essa comissão que viram o Senhor Jesus, receberam dele, só existiam esses, os 12 e o apóstolo, mais nenhum. Então, o sentido aqui de que Paulo está falando chamado para ser apóstolos pela vontade de Deus é nesse sentido, né? Num contexto restrito aos 12 e apenas ao apóstolo Paulo. Outro personagem que nós vemos aqui, que fala no versículo 1, que é também o irmão Sóstenes, né? O irmão Sóstenes justamente é o mesmo que nós lemos ali em Atos capítulo 18, que depois da confusão ali, eles espancaram Sóstenes, né? Então nós vemos que é esse personagem aqui que estava com Paulo, um morador ali também, convertido da cidade de Corinto, que estavam com o apóstolo Paulo. Versículo 2, nós vemos que Paulo diz a igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, apesar de todos os problemas que tinha, a igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas que tinha. Apesar de tudo isso, nós vemos Paulo não fala a seita que está em Corinto. Ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Então se tratava de uma igreja. Apesar de todos os problemas que aconteciam ali, que estavam acontecendo, Paulo não considerava ali como uma sinagoga de Satanás, né? Como uma seita, mas como uma igreja de Deus. Ali ainda era pregada a palavra, né? E nós vamos ver aqui os elogios que Paulo faz a eles, né? Até o versículo 9 aqui, né? Se tratava de uma igreja. Paulo trata de muitas coisas com eles, mas não era uma seita. Não tinha se tornado uma seita e se desvirtuado dos caminhos de Deus. Era uma igreja cheia de problemas, né? Mas que ainda era uma igreja de Deus. E Paulo continua aqui, né? No versículo 2, dizendo que eles eram santificados, né? Santificados, santos. A palavra ali, santo, quer dizer separados do pecado, né? A gente tem alguns exemplos no Velho Testamento de coisas santificadas que eram para Deus. Por exemplo, se nós olharmos as coisas que eram usadas para o culto, os utensílios, o altar era santo, os objetos usados eram santos. Por quê? Porque as coisas eram santas, o objeto era santo em si? Não. É porque aquilo era santificado, era separado somente para a obra de Deus, para o culto. Então, nesse sentido de ser separado para Deus, separado do pecado para Deus, chamados para ser santos. É nesse sentido. Não porque existe alguma justiça própria em nós mesmos, mas nós somos santos porque nós somos separados pelo Senhor, né? Separados do pecado para Ele e justificados por Ele. Então, é nesse sentido, né, que nós somos separados, né? É importante a gente entender isso, e muitas pessoas até perguntam, né? Por que a Bíblia se refere a nós, a igreja, as pessoas da igreja, como santos? É justamente por causa disso. Não porque nós somos santarrões, mas porque nós somos santificados pelo Senhor Jesus Cristo. Somos separados por Ele do pecado do mundo, né? E fazemos parte da sua família, justificados pelo Senhor. E notem que o versículo 3 continua ali, né? Ou melhor, indo para o versículo 3, fala
e somos chamados para ser santos, né? Santificados, chamados para ser santos, né? Então, ou seja, nós somos santificados por Jesus, não é por mérito nosso, não é porque nós somos santarrões, e nós somos chamados para seguir em santidade. Somos santificados pelo Senhor Jesus, né? É uma ação dele que nos santifica, e nós somos chamados para seguir em santidade. Eu acho que os irmãos conseguem compreender isso, né? E nós devemos seguir em santidades para agradar ao Senhor, né? Então é nesse sentido aqui que Paulo está dizendo, né? Continuando aqui, no versículo 3, Paulo diz aqui, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, ele diz, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi nos dada em Cristo Jesus, né? Com todos que, no lugar ali, que invocavam o nome do Senhor. Irmãos, aqui para a gente entender, eu vejo o apóstolo Paulo dando graças pela igreja de Corinto, sempre dando graça. Essa é uma atitude muito interessante que a gente vê, que se a gente vai percorrer o livro todo, né, a carta toda, a gente vê que a igreja era uma igreja totalmente problemática. Deu muito trabalho para Paulo. Normalmente, quando um pastor tem uma igreja muito problemática, né, a gente vê que a pessoa pode questionar, reclamar. E nós vemos a atitude do apóstolo Paulo não foi essa. Ele sempre deu graças por eles. Eu acho muito interessante essa atitude, né? A atitude de gratidão, né? Pelo rebanho ali, pelas pessoas, pelo propósito de Deus na vida deles, mesmo que era uma igreja problemática. Isso ensina muito a pastores, que pastores não devem ficar reclamando da igreja, reclamando das pessoas da igreja, e vice-versa, obviamente, irmão. E nem as ovelhas reclamando do pastor. Ninguém deve reclamar de ninguém. Nós devemos sempre ser gratos e orar pelas pessoas. Porque, por mais que a igreja tenha problema, irmãos, é Deus que vai tratar com elas, com a igreja. E nós devemos entender, é Deus que trata. O que nós devemos fazer é nunca reclamar e devemos sempre orar pela igreja, pelos irmãos da igreja, orar pelo pastor e sempre seguir dessa forma, sempre dando graças a Deus e orando e intercedendo pelos nossos irmãos, né? Vê que Paulo aqui tinha apesar da igreja ser problemática, Paulo dava graças, né? Paulo era uma pessoa muito crente, né? Continuando aqui, irmãos, Paulo, ele sempre usa esse termo, falando graça e paz, né? Que ele usou aqui no versículo 3. Se nós olharmos, isso aqui é uma saudação muito comum que o apóstolo Paulo usa também em outras cartas, né? Graça, que quer dizer ali, né? Que os judeus usavam ali, na verdade, shalom, e paz, quem usava, na verdade, eram os gregos, né? No mundo helenista daquela época, normalmente, as pessoas saudavam com a palavra shirien, né? Da forma derivada que significa graça. E os judeus, no caso ali, costumavam saudar com o termo shalom, né? Hebraico, que quer dizer paz. Tá, então, que nós vemos essa saudação muito conhecida aqui do apóstolo Paulo, que quer dizer, né? Graça e paz, que ele sempre usa com bastante frequência no Novo Testamento, né? No versículo 5 ao versículo 7, diz que em tudo eles tinham sido enriquecidos nele, no Senhor, né? No conhecimento. E que também ele continua ali falando que não faltava nenhum dom para eles. Se a gente olhar, a gente vê que até essa questão dos dons, no capítulo 12, nós vemos que era verdade, né? Os dons manifestando ali e tudo. Então a igreja teve pessoas-chave ali na igreja, né? Como Apolo, o grande pregador, que substituiu Paulo, né? Depois, Timóteo, depois Paulo envia Timóteo para ir para lá. Então nós vemos que foi uma igreja que teve muitas pessoas que pregaram a palavra ali, ensinaram eles tinham conhecimento e foram enriquecidos com aquilo, né? E eles tinham sido em toda a palavra, em todo o conhecimento ali de Cristo, né? Então nós vemos que era uma igreja que tinha sido bem alimentada ali pelas pessoas que passaram ali para ensiná-las, né? Paulo deu uma ação de graças muito boa ali, né, para eles até aqui. Então nós vemos dizendo que eles foram enriquecidos no conhecimento e que não faltava ali nenhum dons para ele, né? No versículo 8 ao 9, Paulo confirma que Deus iria confirmar eles até o fim para que eles fossem irrepreensíveis também no dia do Senhor. E Deus aqui também era fiel, né? Pelo qual fossem chamados para a comunhão do seu Filho
de Jesus, né? Deus ia continuar a obra, né? Deus que chama, e era Deus que iria trabalhar com eles. Nós vemos ali que a saudação de Paulo é uma saudação muito boa, que Paulo trouxe para eles. Do versículo 10 em diante, nós vemos ali que Paulo roga aqui já, né? Paulo já está rogando. E Paulo ali começa a tratar dos problemas, que nós vemos ali que é o grande problema aqui que tinha, que era o problema da divisão ali, né? Ele começa alertando eles a se manterem na mesma disposição mental aqui, né? No mesmo pensar. O que Paulo está falando aqui no versículo 10, na mesma disposição mental e no mesmo parecer? É a visão cristocêntrica, irmãos. É o que eu sempre tenho falado também, e nós vemos que é o assunto sempre que Paulo trata. É Cristo. Não é o homem, é Cristo. Cristo. Então Paulo está já começando aqui a mostrar que eles deveriam estar na mesma disposição mental e no mesmo parecer que era Cristo. Essa é a primeira exortação que o apóstolo Paulo faz a eles. No versículo 11, ele diz que tinha sido informado aqui pelos da casa de Cloe, né? Aqui é interessante uma coisa, né? O que estava acontecendo tudo. Aqui, se a gente for olhar, irmãos, numa cultura brasileira mesmo, os da família de Cloe foram os caguetas, né? E é uma coisa que a gente tem dificuldade. De quando alguém está vendo alguma coisa acontecendo nas escondidas, ela vai e conta para o apóstolo Paulo, ou contou para o pastor. Essa é uma atitude bíblica, irmãos. Essa é uma atitude bíblica que nós vemos. O cagueta, na verdade, porque não tem que ter segredo, não tem que ter coisa encoberta na igreja. Se tem uma coisa errada, tem que estar clara. As pessoas têm que saber, o pastor da igreja tem que saber, Paulo tinha que saber. E foi muito importante Paulo saber, porque Paulo pôde tratar do assunto. Se as coisas ficam encobertas, não tem como tratar do assunto. Então aqui nós vemos a família de Cloe, os chamados caguetas ali, na verdade estavam fazendo a coisa certa. E essa é a atitude que o cristão deve fazer quando tiver alguma coisa errada na igreja. Conversar com a pessoa, irmão, isso aqui está errado. E se a pessoa não ouvir, você ir na liderança da igreja e conversar com os irmãos, para que não haja divisões, para que não haja problemas na igreja. E para que se hajam problemas na igreja, eles possam ser resolvidos. Então a atitude de alertar os irmãos que estão procedendo de uma forma errada e alertar os líderes da igreja é uma atitude correta a se fazer, né? Uma coisa que vai muito contrária à nossa questão cultural, politicamente correta, né? Que nós não, às vezes, queremos falar o que está acontecendo, esconder, vou ficar quieto, senão vai sobrar para mim e tudo. Então nós aprendemos aqui com os da família de Cloe, aqui os da casa de Cloe, que é correto a gente deixar as coisas às claras, né? Se tiver alguma coisa errada, você primeiramente conversa com a pessoa. E se a pessoa ela não escutar, o problema não for resolvido, você deve sim sempre levar isso para a liderança da igreja. Versículo 12, Paulo já começa a especificar aqui qual que era o problema. Era o problema aqui das preferências que eles tinham. Eles falam aqui, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, de Cefas. Não, eu sou de Cristo. Então eles estavam ali divididos, né? E nós vemos, irmãos, que isso aqui era um problema cultural que eles estavam trazendo para dentro da igreja. Por que era... E também, assim, nós vemos também aqui que isso é um problema, uma ofensa ao apóstolo Paulo, uma afronta. Quando alguns estavam dizendo que eles eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, eles estavam dizendo que não eram de Paulo. Num certo ponto aqui, era uma forma de afrontar o apóstolo Paulo. E nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta justamente defendendo o seu apostolado. Então tinha tudo a ver com isso. Eles estavam também tentando afrontar Paulo, né, dizendo que não eram de Paulo. E isso também tinha uma questão cultural aqui, das preferências dele, né, pela retórica, né, pela filosofia, discursos bonitos. Aqui o que eles estavam falando era basicamente, eu fico até pensando às vezes, meditando nesse texto, eu queria ter sido um mosquitinho que estivesse ali naquela época no meio dos coríntios vendo essa discussão. Porque eu fico imaginando que era mais ou menos desse tipo. Eu sou de Apolo, porque Apolo era de Alexandria, né? Ele era bom de discurso. A Bíblia relata uma pessoa só no Novo Testamento com um discurso eloquente, Apolo. E ele fala, Paulo era um grande eloquente, o homem da filosofia, da boa retórica. Eu gosto de Apolo. Apolo era um grande pregador, eloquente. Aí os outros iam, que isso? Paulo que é o apóstolo dos gentios, chamado pelo Senhor Jesus, um homem muito culto, né? E outros, não, que isso? Eu sou de Pedro.
o simples pescador, que com uma pregação 3.000 convertia. O que é isso? Aí tinha os outros que eram mais espirituais, que eles falavam, não, eu não sou de nenhum deles, eu sou de Cristo. Né? Irmãos, esse era o contexto que estava acontecendo ali. Eles estavam divididos, né, com suas preferências. E isso era um fator cultural que influenciava neles, porque eles eram pessoas assim. Né? Eu prefiro esse, aquele pregador é melhor, tudo. E a gente vê, irmãos, que não mudou muita coisa nos nossos dias. Né? Até num contexto um pouco diferente. Os coríntios estavam idolatrando ali os seus pregadores. A igreja moderna hoje idolatra até políticos. Além dos pregadores, eles idolatram políticos, idolatram um monte de outras coisas. Artistas gospel, músicos, entre outras coisas. Então nós vemos que esse é um problema do ser humano, um problema cultural, que as pessoas trazem para dentro da igreja. E Paulo, no versículo 13, diz que Cristo é o foco. Nunca o homem. É Cristo. E aí Paulo fala, por acaso, né, vocês são batizados no nome de Paulo? O que Paulo está dizendo aqui para eles é que não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro. Vocês são de Cristo, né? Vocês não são batizados pelo nome de Pedro, mas é de Cristo. Paulo aqui já está apontando para Cristo, deve ser Cristo. E no versículo 14, é bem interessante aqui, e até surpreendente, assim, para nós pensarmos por uma atitude de um pastor, como que Paulo fala. Paulo, no versículo 14, ele agradece por não ter batizado nenhum deles, né? Ou melhor, né? Poucos deles, né? Nós vemos em diante que ele batizou alguns, né? Crispo e Gaio, e alguns poucos ali também da casa de Estefanas, né? Mas ele está agradecendo por não ter batizado nenhum deles. Irmãos, eu fico pensando, qual que é uma das maiores alegrias de um pastor no ministério? É batizar uma pessoa, irmão. É uma coisa gloriosa, mas a situação estava tão feia que Paulo falou, eu preferiria nem batizar vocês. Né? Ele fala mais para frente que ele não é o chamado dele também, né? Mas ele está falando, ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês, para vocês ficarem falando, eu sou de Paulo, de Pedro, que coisa é essa? Né? Então é nesse sentido, Paulo está puxando a orelha deles. Para eles, né? Ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês, né? Era chamando a atenção deles para que eles parassem com aquilo, de preferências, porque no final das contas todos nós somos de Cristo. Aqui tem uma coisa que, quando ele fala sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Cefas, tem um grupinho de Cristo aqui também. Mas isso não quer dizer, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente desse grupo mais espiritual, né? Esse grupo aqui era um grupinho mais espiritual que causou problema também, né? Depois a gente vai entrar também um pouquinho mais nessa questão, né? No versículo 17 aqui nós vemos Paulo quebra o orgulho dele. Pensem bem, existiam poucas pessoas ali como Paulo, né, no primeiro século. Extremamente culto, inteligentíssimo, falava 3 línguas, conhecia as poesias dos filósofos gregos. Se tem alguém que poderia usar poesia, filosofia, boa retórica, inteligência para enfeitar a pregação, aqui, esse era o apóstolo Paulo. Mas o que ele diz no versículo 17? Porque Deus não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. E olha só, como pregar o evangelho? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que eles estavam fazendo lá, trazer a preferência, anula Cristo. Pregar o evangelho, enfeitando, trazendo coisas mundanas, filosofias mundanas, você anula Cristo. Paulo tinha tudo para poder pregar um evangelho eloquente, com sabedoria humana, com filosofia, com boa retórica. Mas ele abria mão de tudo isso e fala, não preguei com nada disso, com sabedoria humana, mas eu preguei o evangelho, né, sem essas coisas, não com sabedoria de palavra, né, para que não anulasse Cristo. Paulo só se preocupava em pregar Cristo, sem filosofias, sem preferências, né, pregar somente Cristo. E isso aqui é um grande ensinamento para nós, meus irmãos, nos nossos dias. Versículo 18 a versículo 19, Paulo fala da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, né? Mas poder de Deus para os salvos aqui, em contraste que ele fala com a sabedoria desse mundo. O que é essa sabedoria do mundo que Paulo está se contrapondo aqui? Era justamente, irmãos, a sabedoria que os coríntios adoravam.
né? As filosofias, as boas retóricas, né? Justamente essas coisas que Paulo está falando que ele não usava, né? E sabedoria, que no versículo 20 diz que Deus tornou toda essa sabedoria do homem loucura, né? Como coisas loucas, se tornou louca, né? Ou seja, não valia de nada essas coisas. Não era para eles focarem nessas coisas, mas era para eles seguirem numa linha cristocêntrica, focando apenas em Cristo, né? Como Paulo fala aqui na palavra da cruz, que era loucura, né? Loucura para as pessoas que estão lá fora. Versículo 21, ele fala da verdadeira sabedoria, a sabedoria que o mundo não conheceu, e somente por essa sabedoria, que é Cristo, que aprove Deus, notem bem, que aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Somente pela pregação, a pregação cristocêntrica, que aponta para Cristo, apenas por ela, que aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Versículo 22, vemos que os judeus pediam sinais, os gregos buscavam sabedoria, mas o cristão prega Cristo. E Cristo o quê? Cristo crucificado. Cristo crucificado. Versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. E aqui é interessante o que ele fala, né? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Loucura para os gentios dá para a gente entender, né? Para as pessoas lá fora. Um Cristo crucificado, Filho de Deus, é uma loucura mesmo, né? Para as pessoas lá fora, elas entendem e veem dessa forma. Mas por que o apóstolo Paulo usa um outro termo aqui para o judeu? Que ele usa aqui, é escândalo para o judeu. Isso porque a própria Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então isso era um escândalo para os judeus. Mas os judeus, na verdade, não entenderam nada. Porque o Filho de Deus se fez maldição por nós. Ele tinha que cumprir aquele propósito. E foi justamente isso que o judeu não entendeu. E por isso que era um escândalo. Loucura para os que estão lá de fora, os gentios, né? E escândalo para o judeu. Versículo 24 aqui, nós vemos para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, né? Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Deus chamou aqui, nós vemos, sem fazer acepção de pessoas, né? Ele chama tanto os judeus como gregos, tanto o brasileiro como o asiático, o africano, o americano, o europeu. Deus não faz acepção de pessoas, né? Mas ele chama todas as pessoas sem fazer acepção. Pessoas diferentes, mas nós note bem, as pessoas são diferentes, mas a pregação é a mesma, né? Note bem aqui que fala, pregação o quê? É Cristo. Né? Pregamos o quê? Para gregos, judeus, para qualquer um, sem acepção de pessoas, né? Pregamos a Cristo. É sempre Cristo, irmãos. Nunca é mais nada, irmão. E Paulo está aqui falando, chega de preferência. Chega de falar que eu sou de um. Chega de falar que eu sou de outro. É sempre Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Irmãos, eu falo isso 1 milhão de vezes, eu continuo repetindo sempre. O cristianismo é simples demais, irmão. Cristo. Resumo o cristianismo em uma palavra. Cristo. É tão simples, a gente tem que se manter nele. Firmes no Senhor Jesus, firmes no seu evangelho, na linha cristocêntrica em tudo que nós fazemos, irmãos. É simples o cristianismo, não é difícil. O problema é que as pessoas com o fator cultural, com o seu politicamente correto, com todas essas coisas, ambições, soberba, cobiças, elas trazem todas essas coisas para dentro da igreja. E aí é o que complica tudo. Nós deveríamos sempre seguir na mesma linha que o apóstolo Paulo segue, a linha cristocêntrica, seguindo Cristo e nada mais do que Cristo. Versículo 25, eu já ouvi pessoas dizendo que Deus tem fraqueza por causa desse versículo aqui. Mentira, irmãos. Deus não tem fraqueza nenhuma, né? A gente tem que entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando da fraqueza de Deus, é Cristo. Ele está falando de Cristo aqui. O que é a fraqueza de Deus que Paulo está falando aqui? Que Cristo se fez fraco na cruz. Essa é a fraqueza. E essa fraqueza é mais forte do que tudo, irmãos. É mais forte do que todo homem. Então nós devemos entender, não é que Deus é uma pessoa fraca, que Deus tem fraqueza, que é um Deus limitado, que tem limites, de forma alguma. A fraqueza que se refere aqui é Cristo. Deus se fez fraco para salvar os eleitos.
Então é nesse sentido aqui que nós temos que entender. Deus não tem nenhuma fraqueza, não tem nenhuma imperfeição. Ele é totalmente perfeito e sem limitação alguma, sem fraqueza. Então é muito importante a gente entender aqui o que Paulo está dizendo aqui, né? Agora o versículo 26 é muito interessante, que Paulo dá um tapa na cara aqui, né? Dos coríntios aqui, ele fala que poucos nobres, né? Aqui, poucas pessoas nobres que Deus chamou. Os coríntios, eles se gloriavam do status, dos grandes discursos, da boa retórica, da nobreza, né? Mas Paulo está dizendo aqui, Deus chamou poucos sábios, pouca gente da nobreza, pouca gente importante. Ou seja, por que vocês, coríntios, estão se gloriando dessas coisas? É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Vocês estão se gloriando de uma coisa que Deus não chamou, né? Que não é uma realidade de vocês. Tem poucos nobres aí no meio de vocês. Tem poucos filósofos importantes aí no meio de vocês. Deus não chamou essas coisas, ou se chamou poucos delas, né? Versículo 27 e 28, Paulo diz, ao invés disso, coríntios, Deus escolheu as pessoas simples, as coisas fracas desse mundo, desprezadas, para confundir os sábios, as sábias. E note, irmãos, no versículo 29, ele fala o porquê que Deus fez assim. Olha bem aqui, hein? Para que ninguém se vanglorie perante o Senhor. Esse foi o motivo. Para que ninguém se vanglorie perante o Senhor. E Paulo termina aqui, versículo 30, e caminhando aqui por final, mais uma vez apontando para Cristo. Somente Cristo. E vocês, coríntios, se quiserem se gloriar de alguma coisa, se glorie em Cristo, e nada mais. Não se glorie em pessoas, em nobreza, em retórica, em filosofia, em sabedoria, em nada nesse mundo passageiro, mas se glorie apenas em uma coisa, em Cristo, no Senhor Jesus, e nada mais. Irmãos, queridos irmãos, nós deveríamos seguir nessa mesma linha. A nossa confiança nunca, jamais deve estar em nada, enraizada em nada nesse mundo passageiro. A nossa confiança deve estar somente no Senhor Jesus Cristo e nada mais. Se nós devemos nos vangloriar de alguma coisa, não é de status que nós temos, não é de fortuna ou de bens, ou de viagens maravilhosas que nós fizemos, ou de roupas caras que nós usamos. De nada nesse mundo nós devemos nos gloriar. Mas o cristão, ele se gloria somente de uma coisa, de Cristo. Ele agradece, ele é grato. Ele reconhece a soberania do Deus soberano e ele se gloria apenas no Senhor Jesus. Nós devemos seguir esse conselho do apóstolo Paulo e seguir numa linha cristocêntrica sempre, irmãos, né? Nós vamos ver que Paulo sempre combate alguma coisa se voltando para Cristo. Sempre que Paulo fala uma coisa, sempre voltando para Cristo. Irmãos, é simples. Nós devemos sempre seguir na linha cristocêntrica. Nós vamos continuar na semana que vem, o capítulo 2, ali o caráter da pregação de Paulo, e Paulo continua ali no capítulo 2, capítulo 3, e até o capítulo 4, ali onde ele termina ali, né? Justamente continuando sobre essas divisões que havia no meio da igreja de Corinto. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração, depois a gente vai abrir para a gente estar conversando. Amém? Eu vou pedir para o Charles terminar, e aí eu faço a oração e depois a gente abre para a gente estar conversando um pouco, tirando dúvidas. Amém?